Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma super aula de conhecimentos bancários. E a aula de hoje é um assunto muito interessante, um assunto aí que eu tenho certeza que os alunos vão ficar muito antenados, dada a situação que nós vivemos hoje no país. É uma situação aí, uma crise sem precedentes aí, causada aí por esse maldito coronavírus, né? Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós vamos trabalhar o assunto de noções de política monetária, né? Primeira observação que eu faço na nossa aula. Essa aqui é uma aula que a gente vai explicar, noções, cara, né? Ou seja, nada muito aprofundado e detalhado, mas eu garanto para vocês que o conhecimento adquirido nesta aula é suficiente para acertar qualquer prova, aliás, qualquer questão de qualquer prova, claro, de carreiras bancárias. Isso vai ser um conhecimento aí que você pode ter certeza que você estará super preparado, ok? Segundo assunto que eu vou falar para vocês aqui, noções de política monetária. Quando você ouvir falar na palavra monetária, significa dizer o quê? Dinheiro. Ou seja, moeda. É exatamente isso, né? É a quantidade de moeda colocada em circulação de um país, tá? Então, isso aí é a quantidade de moeda colocada em circulação do país. Então, essa é a nossa política monetária. Aproveitando esse assunto, eu vou fazer um parênteses, vou fazer aqui um adendo ou outro assunto para falar de políticas para você. Vou colocar aqui uma tela em branco, eu quero falar uma coisa para vocês. Então, nós estamos estudando hoje o quê? Olha só, vou anotar aqui, política, 2 pontos. Número 1, qual que é? Monetária. Tá? Política monetária diz respeito a dinheiro, a quantidade de dinheiro em circulação, tá? O que é importante da política monetária? Porque ela trata da estabilidade da moeda em um país. Quando uma moeda não está estável, o que acontece? Pode gerar inflação ou deflação, tá? Então nós temos aqui, né, a quantidade de moeda em um país, tá? E aqui nós temos os bens de consumo, né? Os bens de consumo, né? Vamos colocar aqui, né? O que acontece? Quando a quantidade de moeda é maior do que os bens de consumo, né? Os valores vão gerar o quê? A inflação. Ou pode acontecer, o normal é o quê? Que ela esteja estabilizada, né? Esse canetão nosso aqui não está muito bom, vou deixar aí do lado aqui. Então, isso aqui é a nossa política monetária que nós iremos trabalhar nessa aula de hoje, né? Segundo ponto que eu quero falar para vocês, né? Nós temos também outra política, né? Que é chamada de política fiscal. A política fiscal é diferente da política monetária. Quando nós falamos de política fiscal, nós estamos falando o quê? Das contas, das finanças da administração pública, né? As finanças da administração pública, nós temos aqui as receitas, olha aí, as receitas e as despesas públicas. As despesas públicas, né? Isso faz parte do quê? Da política fiscal do governo, né? O terceiro ponto importantíssimo que nós temos a política cambial. A política cambial diz respeito aí especificamente, né, ou prioritariamente às moedas estrangeiras, entre elas a quantidade de dólar. Então temos a política monetária, a política fiscal, a política cambial. Todas essas políticas aqui fazem parte da política econômica de um país, do Brasil. Ok, bacana, né? Claro que não está para o concurso de carreiras bancárias, né? O assunto mais importante aí é a política monetária que a gente vai trabalhar na aula de hoje, né? Esse assunto aqui completa o assunto do Banco Central. Por quê, professor? Porque o Banco Central, ele é o grande executor da política monetária em nosso país. Ele tem aí todos os instrumentos aí necessários para controlar a quantidade de dinheiro em circulação. Professor, então quem controla a quantidade de dinheiro em circulação é o Banco Central? Exatamente, é o Banco Central. Dada essa explicação, dada essa introdução, nós vamos agora para trabalhar no assunto. Então, política monetária, você vai lembrar o quê? Você vai lembrar o quê? Moeda, né? Funções da moeda. Para que serve moeda, né? Vamos entender esse ativo, né? Moeda, né?
moeda, né? O que é moeda? Para que serve moeda? Isso aí, vamos lá, fala aí, né? Primeiro assunto, para que serve moeda? Primeiro, ela é o quê? Ela é um meio de troca, né? Um meio de troca, né? Então, se você tem dinheiro, por exemplo, você pode aí estar comprando o quê? Você pode estar comprando um celular. Você tem aqui R$ 2.000 e aqui tem um celular. Vai dinheiro para um lado e vem o celular para o outro. Então, é um meio de troca. Né? Então, isso aí é o quê? A política monetária, o meio de troca. Por isso serve moeda. O que mais, professor? Nós temos o quê? Unidade de conta. Como assim unidade de conta? De medida. Né? Você consegue quantificar as coisas. Imagine um mundo sem dinheiro. Imagine um mundo sem moeda. E fica muito difícil. Como é que você vai contabilizar? Como é que você vai pôr valor nas coisas, né? Quando eu falei do celular vale R$ 2.000, eu coloquei uma unidade de conta. Tá? A gente quantificou isso, né? Professor, para que serve a moeda ainda? Serve para mais coisa. Unidade de reserva de valor. Quanto mais dinheiro que você consegue acumular, mais valor você tem. Claro, esse dinheiro para quê? Para adquirir bens e serviços, né? E, finalmente, nós temos o quê? Nós temos aí o instrumento de política monetária, é a função da moeda. Então, é a política monetária, então essa é a importância do dinheiro. Professor, o que acontece? Sempre os países existiram essa configuração? Não. Antes nós não tínhamos um sistema monetário, nós não tínhamos um sistema financeiro, né, todo ele estruturado. E aí, como é que as pessoas faziam as trocas? Né? É muito simples, né? Eu quero determinado produto, por exemplo, eu quero um cavalo, né? Então, um cavalo poderia ser trocado, não sei lá, por X galinhas, X sacas de milho, X sacas de arroz e assim por diante. Quando há uma troca de coisas que não envolve dinheiro, isso pode cair na sua prova, nós temos um nome técnico para isso, que é chamado de escambo, né? Então, na prova, caiu essa palavra escambo. Eu digo para vocês que o examinador adora esse tipo de palavras. Significa dizer que é a troca de mercadorias não envolvendo dinheiro, né? Ou seja, a par do sistema financeiro, a par do sistema monetário. Então, é a ausência de moeda e a existência da troca direta de mercadorias, né? Então, nós temos aí a política do escambo, né? Professor, conta um pouquinho para a gente como é que surgiu o sistema monetário, né? O sistema monetário, ele surgiu da Europa, ele concomitantemente aí com a derrocada lá da Idade Média, lá do feudalismo, né? Os burgueses começaram a acumular capital, começaram a formação dos bancos, começou um sistema monetário e aí começou a ter a unidade de medida, né? Então, a Revolução Comercial, ele introduziu o sistema de monetização aí da Idade Média lá da Europa, dos países. Bacana, fechou? Então, ela decorre deste movimento. E, claro, o sistema que nós vivemos hoje, o sistema capitalista, é baseado na moeda. Então, isso aí é muito importante, né? Professor, o que é moeda? O que é moeda, né? Isso aqui é só a parte introdutória da nossa aula. São ativos amplamente utilizados e aceitos como meios de pagamento. Então, moeda é um tipo de pagamento, né? Como o nosso regime é capitalista, nós adotamos aí as moedas oficiais. Então, o que acontece? É o meio que tem o quê? Maior liquidez. É uma liquidez plena. Tá? Então, moeda possui liquidez plena, mas não paga juros. Professor, não estou entendendo isso, né? Então, se você tem dinheiro no bolso, significa dizer que você pode transformar aquele dinheiro em qualquer coisa, claro, de acordo com a unidade de medida do dinheiro que você tem. Se você tem R$ 2.000, você pode comprar qualquer coisa no valor de R$ 2.000. Ou seja, isso significa dizer liquidez plena, porque vai dinheiro e, ao mesmo tempo, volta, vem o quê? Vem de volta o bem de consumo ou serviço que você está adquirindo. Então, isso que é liquidez plena. Você pode colocar, você pode utilizar a qualquer momento, não tem obstáculo nenhum. Professor, quando há uma remuneração da moeda, como é que é a remuneração da moeda? Chama-se juros, né? E o dinheiro em liquidez plena não paga juros. Como assim, professor, não paga juros? Cara, você tem aí R$ 100.000, tá? Você coloca numa mochila, você começa a andar aí, você não confia em ninguém. O que acontece? O dinheiro está parado na sua mochila. Se o dinheiro está parado, ele não vai ter o quê? Remuneração. Ele não vai o quê? Pagar juros. Agora, se você pega esses R$ 100.000, você deposita numa aplicação no banco, tá? O que acontece? Esse dinheiro vai estar lá.
né? Em contrapartida, você vai estar sendo remunerado com os juros, né? Em contrapartida, você não vai ter a liquidez plena que você tem, porque o dinheiro não está disponível exatamente, instantaneamente naquele momento. Ele estará o quê? Lá no banco em uma aplicação. É claro que é quase plena, você pode sacar a aplicação e você dispor do seu dinheiro, né? Vamos lá, falando um pouco mais sobre moeda, né? Todos os outros ativos são menos líquidos, mas têm retorno positivo. Exatamente, né? Então, quando você aplicou esse recurso, né, essa aplicação, depositou no banco, ele deixou de ter liquidez plena. Professor, por que eu estou fazendo isso? Porque a gente vai estar agora trazendo elementos da política monetária, principalmente da atuação do Banco Central, né? Então, o Banco Central, o que acontece? O Banco Central, ele procura equilibrar a quantidade, a oferta de dinheiro, ou seja, o dinheiro que está em circulação com os bens e serviços. Quando há qualquer desequilíbrio em relação a isso, nós vamos ocorrer o que alguns fenômenos econômicos, entre eles aí a inflação aí, e eu acredito aí que possa voltar a inflação no país aí, dada essa situação que nós estamos vivendo, né? Vem comigo, vamos lá. Oferta de dinheiro ou meios de pagamento. Então, o que é meio de pagamento? Nós temos uma fórmula. Essa fórmula você tem que colocar na sua cabeça, mas é muito simples. M é o quê? Total dos meios de dinheiro, meio de pagamento, ou seja, tudo que está disponível. Professor, o que é o dever? Né? O dever é o depósito à vista. Esse depósito à vista, professor, é aquele dinheiro depositado nos bancos comerciais, exatamente, nos bancos, né? Nos bancos lá, né? Nos bancos com carteira comercial, que tem o quê? Conta corrente. Conta corrente, exatamente. Né? Conta corrente, a sua conta corrente. Não conta poupança, conta corrente. Então temos lá PP, né? O papel moeda e moedas metálicas, moeda manual, mais os depósitos à vista aí depositados nos bancos, né? A gente vai ter a gente vai falar em depósito à vista, a gente vai ter uma aula de depósito à vista e depósito a prazo, a gente vai explicar com mais detalhes o depósito à vista, né? Nós explicamos isso na primeira aula, não sei se você lembra, lá o Sistema Financeiro Nacional, quem são aquelas, quem que pode receber esse tesouro, não é isso? Que é o depósito à vista, por quê? Porque ele recebe esse recurso, captação zero, né? E ele pode utilizar esse recurso para fazer muitas coisas, né? Então, meios de pagamento, né? Nós temos aí o papel moeda, né? Papel moeda, papel manual, aí, moedas metálicas e papel mesmo, né? E dinheiro, mais os depósitos aí à vista dos bancos, né? Nas contas correntes, né? Ok. Professor, fora isso nós chamamos quase moeda, né? Por exemplo, você pegou o seu dinheirinho, tá? E depositou lá, tá? Vamos voltar só um pouquinho aqui para vocês entenderem o conceito de liquidez, né? Olha só, você está lá no bolichinho e vai comprar uma Coca-Cola. Bolichinho é um barzinho, tá? Você tem ali R$10 no bolso, né? E a Coca-Cola custa exatamente R$10. É uma Coca grande de 3 litros, né? Então você tem esse dinheiro ali. O que acontece? Você pode dispor do dinheiro e imediatamente comprar a Coca? Positivo, tá aí, ó. Então o que? PP, papel então tem liquidez plena, né? Absoluta. Agora, o que acontece? O bolichinho ali, você tem ali o seguinte, não, ele tem lá uma maquineta de cartão, você pode passar no débito, não pode? Ó, depósito à vista, né? Ó, depósito à vista, pode passar no débito. Só que ele é o quê? Tem liquidez? Claro que tem. Só que ela é absoluta, suprema, como o espécie? Não. Ela está próxima, muito próxima, né? E agora, professor? Agora a gente vai falar de outros atributos, né? Ó, quase moedas, né? Você tem seu dinheiro, está aplicado em títulos públicos, né? O que acontece? Esses títulos públicos aí, você pode sacar, mas você tem que demorar, você tem que solicitar para o banco, não sei o quê, papapá. Ou seja, ele é quase moeda, tem menos liquidez do que o papel moeda, tem menos liquidez do que o depósito em conta corrente, né? Então, quase moeda, né? São os recursos, são as aplicações de títulos públicos, depósito em poupança, depósito a prazo, que são várias aplicações e assim por diante, tá? Então, eu já falei aqui, com breves palavras, aqui o conceito de liquidez, né? Então, liquidez, você tem que colocar no conceito o seguinte, que liquidez é, quanto mais rápido você pode dispor desse capital para comprar bens de consumos, você vai ter maior liquidez, né? Ah, professor, eu tenho dinheiro meu que está, né, emprestado
tá na mão lá, emprestei no meu co-cunhado. Rapaz, aí o cara é gente boa, o cara é gente boa, mas ele enrola um pouco para pagar. Então a liquidez de seu dinheiro, ela é baixa. Né? Porque ainda corre o risco de levar o calote. Aí sim, você vai ter liquidez zero, né? Entendeu o conceito de liquidez, cara? São essas coisas que você tem que fixar, porque nós estamos no começo do nosso curso, a gente vai ter várias aulas, a gente vai ter aulas de aplicações financeiras, então você tem que entender liquidez. Liquidez, né? É a garantia, quando você pode dispor daquele recurso. Bacana? Alright? Vem comigo, peoples, né? Let's go, né? Vamos lá. Conceitos importantes, né? Pra gente, vamos lá, conceitos importantes, a parte conceitual da aula ainda. Então, o que é a base monetária? Todos os conceitos vinculados ao Banco Central. É o estoque de papel emitido, tá? A base monetária. Então, o Banco Central, como o Banco Central ele emite, não é isso? Né? O Conselho Monetário Nacional autoriza, ele emite e a Casa da Moeda fabrica. Ó a aula que a gente falou do Banco Central para vocês, né? Então ele emite, então ele sabe a quantidade de dinheiro que está em circulação. Então é a base monetária, né? O que mais? Meios de pagamento. Nós temos vários meios de pagamento. Aí vamos M1, M2, M3, M4, a gente vai para por diante, né? M1 é o estoque de ativos em poder liberatório instantâneo, né? Instantâneo, você não depende de nada, você pode dispor. O M2, o M3 e o M4 é o estoque de ativos financeiros que podem ser convertidos em moedas. Por exemplo, eu tenho dinheiros aí na dívida pública, né? Títulos públicos, né? Então você tem o título, você pode converter esse título em dinheiro, claro que pode, né? Papel moeda em poder do público, ou seja, o que não está depositado no banco está em circulação, né? Esse aqui é fácil, tranquilo, né? E, finalmente, depósitos à vista, né? Depósitos à vista, a gente sabe que não são todas as instituições financeiras que têm aí a prerrogativa de receber, né? É um grupo seleto, né? São os bancos comerciais, são os bancos múltiplos, carteira comercial, são as cooperativas de crédito, não é isso? São os bancos corporativos e as caixas econômicas aí que detêm o poder de receber o depósito à vista, né? Dado esses conceitos, vamos agora para a tabela dos meios de pagamento, né? Olha só, é fácil, é tranquilo. Claro, todos esses assuntos aí, a critério do Banco Central, ele pode estar mudando essas prerrogativas. Então, o M0 é a moeda em poder do público, PP, então moeda que está em circulação. Você tem o M1, que é o M0, que é o PP, mais os depósitos à vista, né? É claro, né? O M0 tem o quê? Liquidez absoluta, suprema, né? O M1 tem liquidez? Tem, mas não é, porque é o papel moeda, que é o dinheiro que está em circulação, que é para você auferir o grau de liquidez, né? M2 vai ser o M1, tá? Mais os depósitos especiais remunerados. Depósito em poupanças, mais os títulos emitidos por instituições depositárias, né? São títulos aí de grande liquidez. Nós temos aí o M3, né? Quanto mais você aumenta o M, mais diminui o poder de liquidez, que vai ser o M2, mais as cotas de fundos de renda fixa, operações compromissadas registradas na Selic, né? Lá na Câmara Selic. E, finalmente, nós temos M4, que vai ser todo o M3, mais os títulos públicos de alta liquidez. São as letras do Tesouro, né, e as notas do Banco Central. Essas notas aí já estão quase em extinção, porque o Banco Central, aí, a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi desautorizado a emitir títulos, né, passando a emissão de títulos apenas para a função do Tesouro Nacional. A gente vai falar um pouquinho de dealers e nesse assunto de dealers a gente vai tocar nesse assunto. Bacana? Meios de pagamentos, vamos lá. Aqui, professor, o que eu tenho que levar para a prova? O M0, o M1, o M2, o M3 e o M4. Bingo. Agora, compreender, entender, não só decorar. Você tem que entender, quanto menor o número, tem maior liquidez. Então, o M0, moeda em poder do público, né? E o outro, o M4. M4 tem liquidez? Tem, só que ela é menor. Tá? Então, títulos públicos de alta liquidez. Tá? Então, isso aqui é o M4, as bases monetárias, né? As bases monetárias aí, as bases monetárias do país, né? Muito importante que eu quero passar para vocês, né? Então, o M1 é um conceito de pagamento no sentido restrito. O que é o M1? É o papel moeda em poder do público mais o depósito à vista. Está lá, né? Pois somente é considerado moeda e é liquidez máxima. Você pode dispor a qualquer momento. Ah, professor, está lá no banco, na minha conta. Bacana. Mas você pode dispor a qualquer momento, né?
O M2, o M3 e o M4 é um sentido amplo, né? Possuem liquidez muito grande e próxima à moeda, mas é menor, né? E por isso são considerados sentido amplo. Então nós temos aí essas duas configurações, né? Ok? Fechou? 10, tranquilo? Então vem comigo, vamos lá para vocês ficarem super competitivos, né? Tá, baseado aí essas situações, né? Essa parte introdutória para você entender o que é moeda, política monetária, agora a gente vai na operação de prática da política monetária. Política monetária, coloca na sua cabeça quem que é o grande responsável. Na altura do campeonato você deve saber essa informação. Exatamente, eu sei que você não ia me decepcionar. Banco Central do Brasil, esse é o cara. Política monetária, responsável, Banco Central do Brasil. O que ele faz? Ele regula a quantidade de dinheiro em circulação. Então, nós vamos estudar vários instrumentos, depois dos objetivos, na qual o Banco Central ele pode colocar mais dinheiro em circulação ou lhe retirar dinheiro em circulação. Por exemplo, dada a situação caótica que nós estamos vivendo aí, desse maldito vírus aí, né, que impactou a vida de todo mundo, cara, né? Todo mundo, cara. Do mundo mesmo, não é só do Brasil, né? Global, né? O que acontece? No Brasil, no nosso caso, a gente está entrando em período recessivo. Se está entrando em período recessivo, nós temos que ter mais dinheiro disponível para circular, cara. Circular, né? Regra do capitalismo, o dinheiro não pode ficar parado, ele tem que circular. Por isso que dinheiro no bolso não paga juros. Tá? Então, o dinheiro tem que circular. Tá? Objetivos. Então, objetivos já sabe. Primeiro, né? Atingir os objetivos da política econômica global do governo. E claro que a quantidade de moeda colocada à disposição, isso é fundamental. Por exemplo, a política econômica do governo, né, global. Nós temos dois grandes objetivos da política econômica, né? O que é? Ó, nós temos aqui, né, taxa do PIB, que é a taxa de crescimento do país. Claro que a quantidade de moeda, a circulação impulsiona isso aqui, né? Vai impulsionar o consumo, né? E o segundo, nós temos o quê? A meta de inflação. Aí. Tem outras? Claro que tem outra, que é noções, né? Ó, meta de inflação, tá? Meta de inflação. Então nós temos aí, claro que a política monetária ele está nesse contexto. Não tem outra opção. Está nesse contexto, tá? Vamos lá. Controlar a liquidez do sistema econômico. O que é liquidez, cara? O que é controlar a liquidez do sistema econômico, né? Liquidez. Quem tem, por exemplo, quem tem um dinheiro depositado em qualquer banco, que ele possa dispor desse dinheiro a qualquer momento, de acordo com as regras de saque, tá? Então, garantir a liquidez. Por isso que o Banco Central tem uma fiscalização muito grande no sistema financeiro. Ele quer garantir a liquidez, né? Que realmente aquele recurso ali faça jus aí à necessidade do cliente, né? Tá lá. Então, isso aí, né? Vamos lá, outro objetivo aqui, determinar a taxa de juros de referência do mercado. Então, tá aí. Então, quantidade de dinheiro em circulação vai ditar a taxa de juros. Professor, qual que é hoje a taxa de juros que nós temos? Nós temos duas taxas de juros, né? Muito importantes aí. Nós temos a taxa de juros, a taxa Selic, que é a taxa de referência aí, a mais utilizada, e a taxa de juros de longo prazo, a TJLP. São duas taxas de juros. Para concurso de carreiras bancárias, você tem que saber tudo sobre a taxa Selic. Nós temos aula sobre isso, a gente vai ter aula sobre isso, super atualizado, você vai entender por que tem que ter a taxa Selic, né? É uma referência para os bancos, para você, tudo, né? Ah, professor, dá um exemplo aí, só para entender, professor. Vamos supor, você tem aí 100 conto no bolso, 100 mil reais. Pô, professor, você está bonito na foto, né? Tudo bem. Vamos supor que a taxa de juros, vamos colocar um número bonito aí, a taxa Selic é 10% ao ano. Claro que não está isso, né? Faz muitos anos que a taxa Selic não é 10% ao ano, é muito tempo, né? Hoje o Brasil tem a taxa de juros aí a nível internacional, de país de primeiro mundo, né? Baixíssimas as taxas de juros, né? Vamos supor que é 10% ao ano. Você tem 100 mil reais, aí você vai no banco A, o banco A fala o seguinte: seu senhor bonitinho, bacana, 100 conto, né? Vai capitalizar aquilo ali. Olha, você aplica aqui que eu vou te dar 9% ao ano.
Qual que é a taxa de referência? 10. Opa. Se a taxa de juros é 10, o cara quer me pagar 9, eu estou perdendo quanto? 1. Exatamente isso. Para que serve? Você tem que colocar esse conceito, cara, em tudo que você vai fazer na vida. Tem que ter uma referência, tá? Ok, vamos embora. Vou focar aqui, né? Então, política monetária. Política monetária também visa estabilizar o nível de preço geral da economia, controle inflacionário, né? Isso aqui, tá, é muito importante, tá? Então, você tem aqui, ó, quantidade de dinheiro disponível, tá? De outro lado, tá? Você tem o quê? Bens de consumo, serviços, não sei o quê, tá? O que é estabilizar? Isso aqui está mais ou menos assim, próximo. Se você tem muito dinheiro disponível, o que vai acontecer aqui? Os preços vão subir, tá? Os preços vão subir, tá? Quando você tem muito dinheiro aqui, tá? Agora, quando você tem pouco dinheiro, ele tem que cair. Você não pode nem subir, você tem que estar o quê? Mais ou menos controlando a quantidade de dinheiro em circulação, tá? Quantidade de dinheiro em circulação. Então, isso aí acontece, né? Acontece muito isso aí. Vamos falar sobre isso, tá? Professor, e aí? Tipos de políticas monetárias. A gente tem aí, vamos trazer para vocês 2 tipos de política monetária, tá? Por exemplo, tá? Hoje, nós estamos vivendo uma recessão. Ninguém tem dinheiro. Como ninguém tem dinheiro, tá? O que acontece com o governo? O Banco Central. Se ninguém tem dinheiro, ele tem que colocar dinheiro. Se ninguém tem dinheiro, significa dizer que tem muita gente que tem muito produto aí que não está vendendo. Correto? Vamos lá, estou falando popularzão. Então, de novo, hoje, tá? Hoje ninguém tem dinheiro, isso é fato, né? Porque o dinheiro parou de circular, foi um terremoto, o dinheiro parou de circular, tá? Nós aí impactamos aí setores aí da economia praticamente inteiros, turismo, tá? Transporte aéreo, terrestre, principalmente de pessoas, eventos, tá? Aulas, cursos presenciais, né? O online está aí, mas não é a mesma coisa, tá? Escolas, tá? Então a gente teve aí o impacto de vários setores, né? Gigantesco. Então, claro, um setor está vinculado ao outro, né? O comércio, bares, restaurantes, hoje é só pegue, leve ou vai para o delivery, né? Eu particularmente não gosto de comida transportada, e aí, quando você compra uma comida transportada, já perde o sabor. Isso eu aprendi quando eu trabalhei no supermercado, tá? Então, o que acontece? Então, todo mundo tem coisa para vender, mas ninguém tem dinheiro. Então, o governo vai o quê? Colocar dinheiro em circulação. Quando o governo tem a necessidade de colocar dinheiro em circulação, o que ele faz? Ele está tendo uma política expansionista. Tá? Ele quer expandir, ele quer colocar mais dinheiro, entendeu? Utilizado em período de recessão. Ah, professor, quando o governo está financiando a folha de pagamentos, né? Pô, tá aí. É um exemplo. Tá, um exemplo. Quando o governo, por exemplo, dá lá o auxílio dos R$600, está colocando dinheiro em circulação. Para quê? Porque as pessoas têm o capital para poder comprar os produtos que estão parados. Tem que ter esse equilíbrio, né? Agora, ao contrário, né? O que acontecia no Brasil aí a gente vê o peso da idade, né? Agora, né? Nós passamos por períodos inflacionários. Eu vivi isso, cara. Vivi aqui, tá? Passei aqui, tá? Então, a inflação é o quê? Terá muito dinheiro em circulação. Quando você tem muito dinheiro em circulação, o que acontece? Acontece que os preços vão estar inflacionados. Você tem uma televisão, só uma, e tem 100 pessoas querendo a televisão. O que acontece? Ela vai estar acima do preço de produção dela. Isso é inflação. Tá? Então, aí você tem que retirar dinheiro. Como é que se retira? Através das políticas restritivas ou de contracionista. Né, que vai retirar. Então, o que está acontecendo hoje no país? Né? Não tem jeito, cara. Não tem jeito, tá? Esse negócio aí, cara, isso vai cair muito em concurso, cara. Os alunos que tiverem essa visão aí vão sair muito bem. Não tem jeito, cara. É muita quebradeira, você pode ter certeza. Muita gente desempregada aí. Cara, e alguém vai ter que pagar essa conta. Alguém vai pagar essa conta.
Antes de responder, vou perguntar para você. Quem que tem condições de pagar essa conta? O trabalhador? Não, coitado. O cara está aí no auxílio emergencial, fila da Caixa Econômica, cara. Não paga. Não tem dinheiro para pagar essa conta. Tá? Empresário? Coitado. Esses aí estão, capaz, matando um leão por dia, ou dois leões por dia aí para poder manter suas contas. Prefeitura? Coitada. Estado? Coitado dos estados. Só tem pose. É verdade, só tem pose. Rapaz, não tem jeito. Essa conta vai ser paga por quem? Vai ser paga por quem detém a política monetária, o governo federal. Ele que vai sobrar para ele, cara. Vai sobrar para o governo federal, Ministério da Economia, Banco Central, não tem jeito. Vai sobrar para o cara. Então o que ele vai fazer? Ele vai ter, o dinheiro vai estar lastreado? Não, então ele vai fabricar dinheiro. Então ele vai colocar dinheiro, vai fazer dinheiro. Tá? Para quê? Para sair desse período, aí vai dar um momento que vai ficar com mais dinheiro do que meios. Aí ele vai ter que fazer o quê? Combater a inflação. Não tenha medo da inflação. Eu digo para todo mundo isso, cara, né? Cara, para salvar o país, a economia aí, cara, vamos emitir dinheiro, cara. Vamos aí pros meios, vamos salvar os meios produtivos, né? E aí é o seguinte, cara, vamos viver com inflação? Vamos. 3 anos, tá? 3 anos a gente consegue derrotar a inflação. Nós conseguimos uma vez com o Plano Real. Por que a gente não vai conseguir de novo? Tá? Por que a gente não vai conseguir de novo, né? Celularzito aqui, cara, que não deixa eu quieto, né? Ok? Vamos lá, cara. Qual que é o problema? Tá? Ok? Então vem comigo. Então nós temos expansionistas e restritiva. E aí você tem que ficar atento na prova, o cara vai colocar lá no comando lá, cara. No comando ele vai ser o quê? Expansionista. Colocar dinheiro em circulação, tá? E como que o dinheiro, como que o governo consegue colocar dinheiro em circulação ou retirar dinheiro em circulação sem fazer dinheiro? Sem fazer dinheiro é mandar lá o que a Venezuela faz, o que a Cuba faz, né? E a Venezuela lá, o cara tá com a folha de pagamento, não tem dinheiro em caixa. O que o cara faz? Casa Moeda, fabrica aí. Tá, isso aí é perverso, né? Porque você não está tendo lastro, isso aí se arrebenta, né? Arrebenta com a economia. Eu acho que a gente vai ter que utilizar esse artifício, dada a calamidade, mas por pouco tempo, né? Até pouco tempo atrás no Brasil, cara, faziam muito isso, tá? Aí depois da Constituição de 88, depois do Plano Real, depois aí do Plano Real, depois da emenda 19, da emenda 18 da Constituição, depois da lei de responsabilidade fiscal, cara, toda essa maturidade da nossa democracia, né, das nossas instituições, pararam com isso, né? Graças a Deus, né? Como que ele coloca e retira dinheiro, né? Através dos depósitos bancários, chamados encaixes, né? Bancários, né? Depósito compulsório, né? Taxa de reserva, né? Esse é um instrumento para colocar ou tirar dinheiro de circulação, isso é que sem fazer dinheiro, né? 2, operação de redesconto, a gente vai falar cada um deles. Isso aí tem que redesconto é um cheque especial, né? 3º, operações de open market, né? Do mercado aberto, a gente vai explicar sobre isso, né? E nós temos aí a 4ª colocação, que é controle e seleção do crédito, tá aí. Professor, como assim controle e seleção do crédito, professor, né? Isso aí eu falo, foi uma política aí, não sei se foi boa ou foi ruim, eu só tenho que comentar para vocês aí, e o julgamento de juízo de valor fica para vocês aí. Quando tivemos aí uma crise do subprime, uma crise americana, tá? Rapaz, que quase quebrou as maiores instituições financeiras dos Estados Unidos, lá do banco lá. Aí a crise do subprime, né? O que fizeram naquela época lá? Né? O que fizeram, né? O Lula aqui, ele pegou, cara, você vai comprar o carro em 96 vezes. Exatamente, cara. Né? Geladeira 48 vezes, cara. Rapaz, foi verdade, cara. Então o que ele fez? Controle e seleção do crédito, ele abriu as pernas, então ele deixou, né, financiamento de altíssimo, longo prazo, né? O que aconteceu? Né? E circulou dinheiro, saiu o carro do estoque, saiu a geladeira, o ar-condicionado, o micro-ondas, a televisão, não sei o quê. Então foi uma estratégia de quê? De você fazer o dinheiro circular. Tá? O negócio estava o quê? Estava em recessão. Estava lá os negócios parados. Cara, então você vai pagar parceladinho. Tudo bem, aí vem o outro lado negativo, aí você faz a avaliação, que o pessoal ficou pagando esse maldito boleto, né?
Eu acho que daí que veio essa maldição, que todo mundo tem ódio de boleto, né? Eu sempre digo para todo mundo a coisa que eu tenho mais raiva na minha vida chama-se boleto, cara. Rapaz, esse cara é terrível, esse boleto, né? Então é uma estratégia de você colocar, e tudo isso é normatizado pelo setor público. E, finalmente, a taxa Selic. Então, a taxa Selic também é um grande instrumento da política monetária. Vamos lá, com calma, respira, tá? Respira fundo aí, vem comigo, calma, olha só. Isso aqui é importante, isso aqui você tem que saber. Então, instrumentos da política monetária, são quantos? 5. São quantos? 5. Você tem que saber, você tem que saber. Cada um desses daqui eu garanto para vocês que vocês vão estar sabendo na ponta da língua. Primeiro grande instrumento, tá? Depósitos compulsórios, também chamado de depósitos bancários ou encaixes. Bacana. Segundo, operações de redesconto. Quando fala em operações de redesconto, você lembra do cheque especial. Terceiro, operações de open market, mercado aberto. 4, controle e seleção do crédito. E, finalmente, modificação da taxa Selic. Tá? Tem que saber. Não tem jeito. Não se engane. Isso aqui você tem que saber. Esse conceito aqui ajuda você a ter um entendimento melhor e maior sobre o Banco Central do Brasil. 1 a 1. Vamos lá. Depósitos compulsórios em caixas ou depósitos bancários, né? O que é isso? Tá? Isso é coisa simples, né? Lembra que eu falei para vocês que todo o dinheiro que você deposita em conta corrente, ou seja, um depósito à vista, o Banco Central fica com dinheirinho, tá? Fica com dinheirinho. Vamos ler esse texto aqui, vou fazer um esqueminha para você. Olha só. Percentual incidente sobre os depósitos captados pelos bancos comerciais, tá? Que deve ser colocado à disposição do Banco Central. Instrumento de controle monetário que atua sobre os meios de pagamento através de multiplicador bancário. Então é o seguinte, vamos tentar desenhar aqui. Aqui está você, tá? Vamos colocar aqui o valorzinho aqui, R$400. Você pegou 400 pila aqui, tá? Você depositou, vamos escolher um banco bacana aqui. Vamos pegar um banco que eu gosto muito, Banco Itaú. Aí. Banco Itaú. Gosto muito do Banco Itaú. Depositou aqui. O Banco Itaú tem uma conta no Banco Central. Todos os bancos têm uma conta no Banco Central. Todos. Por isso que fala que Banco Central é o quê? É o banco dos bancos. Banco dos bancos. Vamos supor que o depósito compulsório é de 20%. Então, esse cara aqui, o Banco Itaú, vai ter que depositar R$80 no Banco Central. Vai depositar aqui, vai transferir o dinheiro para lá. Bingo, bingo. Tá? E aqui vai ficar o quê? 320. Esse 320 aqui é o recurso captado pelo Banco Itaú, que ele pode emprestar para o outro cara. E assim por diante. Quando ele empresta R$320 aqui para esse cara aqui, vamos chamar esse sujeito aqui de B e esse outro aqui de A, eu faço uma pergunta, regra base do capitalismo. No capitalismo, cara, o capitalismo tem algumas regras, você tem que entender como é que é a filosofia do dinheiro, cara. Primeiro, dinheiro faz dinheiro. Por que dinheiro faz dinheiro? Porque o dinheiro tem que se movimentar. No começo da aula, o dinheiro parado não paga juros. Então o dinheiro tem que circular, cara, tem que rodar. Tem que rodar. Não é o caso. 2, regra do capitalismo, cara. Claro, existem exceções, mas o bom capitalista pensa assim. O bom capitalista não trabalha com o seu dinheiro, trabalha com o dinheiro dos outros. Quando o Banco Itaú emprestou R$320 aqui para esse cara aqui, que é o cidadão B, ele emprestou dinheiro que foi do Banco Itaú ou foi do cidadão A? Do cidadão A. Ele estava guardando o dinheiro do A. Ele não vai pegar aquela cédula, vai colocar assim, vai carimbar, colocar esse dinheiro aqui pertence a fulano de tal. Não vai, ele vai para uma conta corrente lá, uma conta bancária complexa e ele vai ter várias circulações, ele vai girar, igual. Então aqui, vai girar. Olha aí, tá certo? Então isso é um multiplicador, então ele controla o quê? Um percentual. Tá? É só sobre depósito à vista? Não, tem uma tabela enorme. Antes dessa aula aqui, eu vi a portaria,
dado esse sistema de pandemia, eles reduziram o percentual aí. Salvo engano, parece que depósito à vista está 17%, né, dependendo da região, né, esse percentual pode variar de acordo com a região. É um complemento da aula lá do Banco Central. Então, vamos lá, primeira transação, só para a gente entender o multiplicador bancário, né? 480 foi para o Banco Central. Aí, esse 320, o Banco Itaú, emprestou a segunda vez para outro cara. Dos 320, tem que depositar 20% no Banco Central, quanto que é 64, sobre os 256. E aí, ele vai deixar esse dinheiro parado? Não, ele vai encontrar um outro cara para emprestar o dinheiro. Olha, terça-feira emprestou dinheiro, esse cara aqui para outro cara, 51 foi lá para cima. Sobrou 204, e assim sucessivamente. Vai embora, o cara vai emprestando dinheiro. Ou seja, aqueles 400 pila, que é dinheiro, realmente dinheiro verdadeiro, tá? Virou R$2.000. R$2.000. Tá? Ou seja, nós tivemos aqui moeda R$400 e 1.600 de moeda escritural, que é a moeda feita pelos bancos. Então, quando o Banco Central ele quer, nem precisa, tá? Nem precisa aí, ele nem precisa fazer dinheiro, ele coloca aqui, ele aumenta, diminui aí o depósito compulsório, pronto, né? Tá? E aí, professor, cara, essa aqui é um tipo de aula que eu gosto muito, cara, e dada a situação que estamos vivendo, né? O que acontece, né? Estamos falando de Banco Central. O Banco Central, cara, o governo, o Ministério da Economia, colocou um monte de dinheiro aí para as empresas, nesse momento, para salvar, entendeu? Para manter, para fazer lá, como eu falei, quem vai ter que pagar essa conta, desculpinha aí, mas vai ser o governo federal, independentemente de quem seja o governo, porque só ele tem condições de pagar isso. E é responsabilidade dele, da nossa pátria. O que acontece? O Banco Central, os bancos estão com medo de emprestar dinheiro. Não está chegando o dinheiro lá. Ele fala, rapaz, o banco pensa, o banco é terrível, né? Cara, eu vou pegar esses 320 aqui e vou emprestar para outra empresa. Não vai emprestar, o cara tem sério risco de não pagar. Porque se ele não paga, ele quebra toda essa estrutura aqui. Não quebra toda essa estrutura, quebra toda essa estrutura. Tá? Quebra toda essa estrutura. Então, os bancos, né? Assim, não são todos, estou dizendo uma coisa para vocês aí, uma percepção minha, tá? Então, estão com esse negócio aí, tá? Vamos lá. Multiplicador bancário. Moeda escritural. O que é moeda escritural? É aquele 1.600. De R$400 de dinheiro real virou 2.000, sendo 600 que é moeda escritural. Então, quando tiver na prova moeda escritural, é o que é moeda feita pelos bancos através do multiplicador bancário. Somente as entidades que captam depósito à vista que possuem essa prerrogativa aí, ó. Por isso que banco, cara, o sonho do povo vai ser banco, cara, com certeza. Ele capta custo zero. Tá? No exemplo que eu passei para vocês aqui, né, temos outros aí, né? E ele empresta esse dinheiro aí. Conclusão, isso aqui tem que saber. O Banco Central produz moeda manual, tá? E os bancos comerciais produzem moeda escritural. Pode cair na prova? Com certeza, né? Com certeza. Vamos lá. Estamos no primeira política, que é o depósito compulsório, que é o maior de todos, né? É o depósito compulsório sobre os depósitos à vista e sobre os recursos de terceiro seguro lá do multiplicador bancário. Então, tem vários recursos. Então, política monetária, depósito compulsório, é isso, a gente já explicou. Então, depósito compulsório, vamos lá, para a gente finalizar esse assunto aqui, tá? Então, quando temos aqui, ó, quando há um aumento do percentual do depósito compulsório. Agora, você tem que analisar os fatos, né? Então, é o seguinte, hoje, o percentual é 20%, o governo aumentou para 30%. Eu pergunto, isso é uma política expansionista ou restritiva? Expansionista, que vai aumentar a quantidade de dinheiro em circulação. Restritivo, ele vai reduzir. Aumentando de 20 para 30, ele vai aumentar a quantidade de dinheiro ou ele vai reduzir a quantidade de dinheiro? Claro, ele vai o quê? Reduzir. Então, vai ser uma política restritiva ou contracionista. Tá? Vai reduzir. Ele quer retirar o dinheiro de circulação, né? Ele quer retirar o dinheiro dos bancos. O banco tem um papel fundamental na economia, né? E quando ele reduz o percentual, ele quer o quê? Expansionista. No período desse terror aí, desse maldito corona aí, Covid-19 do diabo aí, o que aconteceu com esse cara aí? O Banco Central, isso de fato, direito aconteceu. Acredito que vai acontecer mais vezes aí no decorrer, porque não sei como é que vai ficar, né?
ele vai o quê? Reduzir o percentual. Claro, ele vai dar dinheiro para os bancos aí, para o banco poder trabalhar. Ele vai dar dinheiro para o banco trabalhar. Ok? 10. Prof, isso não cai na prova. O quê? Olha só, vem comigo. Caixa Econômica CESP 2010. O Bacen, ao efetuar o recolhimento compulsório sobre os depósitos e outros recursos de terceiros, tem como objetivo reduzir a capacidade de criação de moeda, tá, de instituições financeiras que captem depósitos. Exatamente, né? Ao efetuar o recolhimento, exatamente, quando ele recolhe, né, quando o banco ele deposita lá no Banco Central, ele retira o quê? A capacidade de ele criar o quê? Moeda escritural. Ou seja, essa questão aqui está 100% de acordo com o que a gente explicou na teoria para vocês. Então, a questão está correta. O aluno do LAC, ele não erra essa questão. Tá? Bacana? 10. Né? Agora, segundo instrumento da nossa política, tá? Que é o redesconto. Lá atrás eu falei para vocês. O redesconto, tá? É para você lembrar o quê? Cheque especial. Ok. Professor, mas cheque especial é minha conta aqui, fuleirinha que eu tenho no banco qualquer aí. É exatamente. Só que eu não disse para vocês que todos os bancos têm contas no Banco Central? Sim. Todos os bancos têm contas no Banco Central. E o Banco Central fornece também a esses bancos o quê? Um cheque especial. Professor, então o Banco Central pode ganhar um din-dinzinho. Rapaz, bem feito, bem operado, ele produz aí um resultado financeiro gigantesco. Então todos os bancos têm. Explicação de padeiro, só para você entender. Então é o seguinte, os bancos estão conectados. Tem um Banco Central que faz a compensação disso tudo. Então tem Itaú aqui, tem um Bradesco. Tá? Vamos supor que o Itaú tem que pagar para o Bradesco lá entre cheque e interesse e 20, tem uma diferença para passar lá uma volta de R$1 bilhão. Só que naquele momento o Itaú não tem R$1 bilhão. Ele tem 500 milhões, está faltando 500. E aí? Cara, ele pode usar o cheque especial do Banco Central, o redesconto. Ele vai pagar juros, né? Só que esse juro ele é acima da taxa de mercado. Ele é acima da taxa de mercado, então ele não compensa, ele está acima. Tá? Ele é maior, mas é utilizado. Está aqui. É o socorro, aí, socorrer o banco. O Banco Central fornece aos bancos para atender às suas necessidades momentâneas de caixa, né? Coisa de um dia, 2, né? Está ali, ele sabe que vai receber depois do outro dia, então ele faz o quê? Esse redesconto, está lá. Está aí, não tem erro, né? É, em tese, a última linha de atendimento aos furos de caixa de instituições monetárias. Exatamente, né? O último, né? Igual o cheque especial. Ah, professor, eu adoro o cheque, coitado. Você está gastando, você está financiando, cara, sai do cheque especial. Ele é terrível, né? Os meus cheques especiais são todos pequenininhos, cara. Todos pequenininhos, cara. É só ali mesmo, entendeu? Para não ter lero-lero, porque ele é terrível. Ele consome seu recurso, tá certo? É a mesma coisa, a mesma ideia. Cheque especial, né? Ah, professor, como é que operacionaliza isso? É simples, olha aí. Está aqui, né? O Banco Central. Então ele coloca, todos os bancos, ele coloca um recurso à disposição. Ah, a HSBC, né? O Santander. Por exemplo, está devendo lá o Banco do Brasil, um dia, 2, né? Ele usa o negócio, ele faz isso. É um banco, o banco dos bancos, né? Tá? Vamos lá. Falando da política, redesconto, tá? Quando o Banco Central reduz a taxa de redesconto, ele fica mais baixo do que o praticado no mercado. O que significa dizer o seguinte, que o dinheiro está fácil, está barato. Então compensa para o banco usar o cheque especial dele. E vai pegar o cheque especial dele e vai prestar para outras pessoas. Ou seja, está tendo uma política expansionista agora. Quando ele aumenta a taxa do cheque especial dos bancos, o Banco Central dos bancos, ele está fazendo uma política o quê? Restritiva. Está diminuindo. Tá? Está diminuindo. Pronto? É isso, né? Está fácil, está tranquilo, de boa. Terceiro instrumento. Operações do mercado aberto. Open Market, né? Esse aqui, ele é muito utilizado, né? Esse aqui é um dos mais eficientes, né? Principalmente esse sistema do Open Market aqui também você pode levar lá para a operação de câmbio também, né? O que é isso? É negociação de títulos, tá? Títulos públicos, né? Então as operações de mercado aberto são caracterizadas pela compra e venda de títulos públicos pelo Banco Central.
O Banco Central, tá? Olha só que informação importante, tá? O Banco Central, ele comercializa os títulos do Tesouro Nacional. Certo? Ok. Do Tesouro Nacional. O Banco Central, tá? Não. Vou colocar certinho aqui, o BC, tá? Não emite títulos, tá? Isso decorrente à Lei Complementar 101 de 2000, que é a famosa LRF. LRF, tá? Então, antes de 2000 tinha bônus do Banco Central, hoje não, tá aí. Tá aí. Então, o que acontece? Por quê? Porque o Banco Central, ele é o Banco da União, cara, tá? Então, tá lá. Então, o Tesouro que tem que lastrear isso, tá certo, sim, né? Vamos pegar aqui, tá? O orçamento, olha aí, receita e despesa. Vamos supor aqui que 5,5 trilhões de reais de receita, né? Um exemplo aí, né? E despesa foi 6 conto. Então, ficou devendo o quê? Ficou devendo 500 bilhões. Aí. Esse recurso aqui é a necessidade de financiamento do setor público. Ele tem que equilibrar. Aí ele vai fazer dinheiro? Não. Fazer dinheiro está errado. O que ele vai fazer? Ele gastou mais, né? Ele pode, emitir letras do Tesouro Nacional. É um título público, né? E quem vai negociar isso é aqui. Pronto, tá aí. Então, é um grande instrumento. Estou colocando uma das colocações, pode ter outras aí, né? Tá? Então, os títulos estão aí. Então, é a compra e venda desses títulos, né? Isso aqui é só para vocês entenderem essa parte aí do open market, né? As operações de mercado aberto significa aberto, né? Qualquer um pode participar. São os mais ágeis instrumentos de política monetária que dispõe o Banco Central, pois através delas são permanentemente reguladas as ofertas monetárias ao custo primário do dinheiro na economia, referenciado na troca de reservas bancárias por um dia através das operações de overnight, né? Ou seja, por exemplo, né, ela é o mais dinâmica, que dá mais certo na hora, ele pode regular a quantidade de dinheiro no mercado, tá? Por exemplo, redesconto. Não, vamos pegar depósito compulsório, hoje é 20, o cara foi lá, aumenta para 30. Cara, até tem impacto isso na sociedade, já foram semanas. Impacto real da política, mais lento. Esse aqui não, esse aqui é instantâneo. É instantâneo. Tá? Prof, por que ele é instantâneo? Vamos lá. O governo quer retirar dinheiro de circulação. Ele quer retirar dinheiro de circulação. O que ele faz? Ele emite um papelinho, vamos pegar aqui esse celular aqui, é um papelinho chamado de título público. Tá? Um papelinho, título público, por exemplo. Ele fala o seguinte, cambada, é o seguinte, esse papelinho aqui vale R$1.000. Tá? Se você comprar esse papelinho, você no final do ano, você vai ter, daqui a um ano, você vai ter R$1.100. R$1.100. Você vai ganhar 100 pila, 10% ao ano. Aí o cara lá, ele tem milão, ele fala, cara, a poupança está pagando menos que a inflação. Está pagando 2% ao ano. 2 é menor que 10. 10 é maior que 2. E o que ele faz? Ele vai pegar o seu milão, vai dar para o Banco Central, estou colocando um negócio bem simples na explicação, sai dinheiro de circulação e o cara coloca o papelinho no bolso. Esse papelinho, ele pode da padaria comprar um pão? Não, papelinho. Então tá lá, é diferente, meu filho. Calma, câmbio, bingo, tá certo? Tá aí. Então, na hora, então ele coloca título. Isso na política cambial né? Agora é o seguinte, o governo, tá? Ele quer o quê? Ele quer o seguinte, ele quer colocar dinheiro em circulação. Tá? O que acontece? O cara está com um papelinho lá. Ele sabe que daqui a um ano vale 1.100. Não é isso? Ele fala, se você entregar agora esse papelinho, eu vou te pagar 1.150. Opa!
ele vai lá, ou seja, estou comprando o papelinho do cara. Então, vai dinheiro para lá e vem papelinho para cá. Aumentou ou não aumentou a quantidade de dinheiro? Então, isso é na hora, entendeu? Então, isso é, só que eu estou falando de milhões, bilhões de reais, de dólares aí. Então, é isso aí. Operações. Então, essas operações permitem, vamos lá, o controle permanente do volume de moeda ofertado no mercado. Claro, tem todo dia essa circulação, né? A manipulação das taxas de juros de curto prazo, principalmente a taxa Selic. Aí a gente vai ter que ter aula da taxa Selic, ela vai completar bastante essa questão do open-market, né? Instituições financeiras realizem aplicações a curtíssimo prazo de suas disponibilidades momentâneas ociosas, né? Então tá lá, o Banco Itaú está com o dinheiro parado, ele vai e aplica nesses títulos, né? Ou seja, agora é o X da questão, operações, né? Quando o governo compra títulos, tá? Compra, sai dinheiro daqui, entra dinheiro lá. Então vai ser uma política expansionista, está aumentando a quantidade de dinheiro. Quando o governo quer reduzir, tá, a quantidade de dinheiro, ele faz o quê? Ele vende, né? Então aqui, sai papelinho para lá e vem dinheiro para cá. Então reduz a quantidade de dinheiro disponível das pessoas, né? Então o dinheiro que você podia fazer um monte de coisa, você não vai fazer, você está guardando um papelinho. Então, e essa, é gostoso demais esse assunto, né? Só para vocês entenderem aqui, o open market aqui, quando a gente trabalhar em questão de ações, essas coisas aí, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, né? Então, só para a gente ter uma visão, né? Ó, títulos da letras do Tesouro Nacional, tá aí, né? Venda primária, leilão primário, primeira vez que está colocando, através dos dealers, né? Uma alteração dos dealers lá, das instituições financeiras, né? Aí depois, no mercado secundário, aí que é a questão da prova. Então, o que acontece aqui, né? As operações de open market, elas funcionam o quê? Sempre no mercado secundário. Os títulos já estão em circulação, então há essa movimentação aí, tá? Olha aí, né? E a taxa Selic ali que vai referendar essas operações aí de open market, tá? Professor, o que esses dealers, né? Então, esses dealers aqui, dois termos técnicos aqui para a gente completar nossa aula, né? O que são dealers, né? Dealers são aqueles agentes autorizados a fazer a compra primária desses títulos, né? Só eles têm essa prerrogativa. Rapaz, olha, você pode ser habilitado com isso, você tem que estudar, fazer os cursos aí de habilitação, cara, é top isso aí, né? São instituições financeiras que atuam por sua conta e risco no mercado financeiro, intermediando as operações de compra e venda desses títulos. Então, esse é o dealers, né? Que ele faz lá sempre na primeira, sempre ali no mercado primário, essencialmente. Overnight, operações de um dia, né? Antigamente, na época inflacionária, isso aqui era uma belíssima aplicação financeira. Depósito interbancário vigente do dia da negociação até o dia seguinte, para os fins de segunda a sexta para segunda-feira. Então, isso aí é overnight, né? Hoje aí, com taxas de inflação aí bem reduzidas, então isso está bem, tá quase em desuso aí para a população em geral. Quarto grande instrumento, tá, da política monetária, o governo, tá? Aí eu falo do Ministério da Economia, o Conselho Monetário Nacional, tá? Ele pode controlar o crédito. O povo está comprando muito, cara, então tá período inflacionário. Ele fala o seguinte, agora o parcelamento autorizado no Brasil é até em 3 vezes. Quando ele fala em 3 vezes, cara, ele vai aumentar a venda, vai diminuir, porque o povo vai ter que juntar dinheiro para ir lá pagar em 3 vezes. Ainda mais o brasileiro que gosta de uma prestação, né? Nunca vi isso, né? Então, isso aqui é outro instrumento. Isso aqui é daquela explicação lá de 2018, que teve lá a crise do subprime, que foi utilizada pelo governo federal, muito acertadamente, aí, na minha opinião, né? A única coisa que eu não gostei foi os juros praticados aí, que o cara comprava um carro em 96 vezes e pagava 4 vezes o valor do carro. Chegava no final, o carro já estava acabado, né? É um instrumento que impõe restrições do livre funcionamento das forças de mercado, pois estabelece controle direto sobre o volume de preço de crédito. Então, ele pode regular o crédito, né? Ele pode regular o crédito aí, quantidade de taxa de juros, quantidade de parcelamento e assim por diante, né? E essa política também, mesmo a outra lá, nós temos aqui, quando há uma flexibilização. Ó, agora o controle você pode pagar em mais vezes. Você está tendo uma política o quê? Expansionistas. Agora, quando você coloca mais regras, você tem o quê? Uma rigidez, você está o quê? Tirando dinheiro de circulação. Ou seja, uma política restritiva. Tá?
Fácil, né? Tranquilo. Isso aqui o aluno consegue entender isso aí. Quinta e última política que nós temos, que é a taxa Selic. Tá? A taxa Selic. A taxa Selic é a taxa de referência da nossa economia. Tá? Aí nós temos aí, como eu falei para você, tem que ter a referência. Tá? Então você tem que ter uma referência. Quando você vai fazer negócio, você tem que ter essa referência. Quando você vai fazer uma aplicação, quando você vai pagar a taxa de juros, né? Pô, o cara chega lá, está cobrando 30% ao ano, cara, a taxa de juros é 5%. Opa, é abusivo. Porque é uma taxa de referência. Taxa Selic, a gente vai ter aula sobre o Selic. Tá? Quem define a taxa? Então, o que é a Selic? É a taxa básica de juros da economia. É a de referência. Essa informação você tem que levar para a sua prova. Eu não consigo enxergar um aluno aprovado em qualquer tipo de concurso de banco. Tá? Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banrisul, BRB, Banco Pará, Baneste, sem saber isso. Eu não consigo. Tá? E quem é definido? Pelo Copom. A nossa próxima aula vai ser sobre o Copom. Tá? Aqui é o curso completo. Tudo isso aqui faz parte do bloco Banco Central. Então, o que acontece? Duas coisas. Quando aumenta a taxa Selic, o que acontece? O cara tem um dinheiro. Opa, então eu vou aplicar em títulos públicos. Então vai sair dinheiro, tá? E vai aplicar, vai vir papel. Ou seja, ele vai ser o quê? Mais restritiva, vai tirar dinheiro de circulação. Agora, quando diminui a taxa Selic, até uma política expansionista. E hoje a taxa Selic é bastante baixinha, né, cara? Bastante baixinha aí. Padrões aí de juros aí de taxas internacionais, né? Tá certo? Vamos lá, detalhando mais. Quando ocorre aqui o aumento da taxa Selic, quais são aqui as colocações, as consequências dela, né? Aumenta a atratividade dos títulos públicos emitidos pelo governo. Por quê? Olha, aumentou a taxa de lá, né? Eu pagava 5% ao ano, pagava 3%, pagava 2%, agora paga 10%. Opa, então eu vou investir aonde? Títulos do governo. Claro que o quê? Você tira dinheiro de circulação. Tá? Reduz o montante de recursos emprestados pelos bancos. Sim, reduz, porque o banco vai investir na taxa Selic também, ele vai remunerar o capital dele lá, custo, risco quase zero para o cliente, né? O cliente não pode pagar, né? Às vezes não paga, dá o calote e aí. Pois é mais rentável comprar títulos do governo do que emprestar dinheiro para as pessoas. 3, aumenta as demais taxas cobradas pelos bancos e dos seus clientes, claro. Tá? Então você aumenta a taxa de juros praticada no Brasil. Tá? Então é o seguinte, taxa de Selic 5%. Então, o banco ele vai te cobrar todas as operações acima de 5%, porque tem que render mais que a taxa Selic, porque ele está tendo um prejuízo. Porque era mais barato ele colocar o dinheiro lá do que 5%. Então, isso aí ele vai embora, né? Reduz a pressão sobre os preços, controle inflacionário, claro. Tá? Produz um grande aumento da dívida pública, pois o governo tem que remunerar esses títulos. Né? Aí a gente fala de dívida pública, eu digo para vocês o seguinte, que isso aqui é um dos maiores culpados da nossa dívida pública ser monstruosa, tá? Monstruosa, né? E o Brasil usou aí a taxa Selic aí por muitos anos, chegou a ser 27% ao ano, cara, para pagar esses títulos aí, né? Mas era necessário, a gente estava combatendo a inflação, né? Ok? Bacana? Teoria só, agora vamos fazer alguns treinos. Caixa Econômica CESP 2010. Os instrumentos clássicos de política monetária são operação de redesconto, certo? Tá? Ou de assistência à liquidez, mesma coisa. Recolhimento compulsório, bacana, né? Olha, compulsório, né? Ou encaixes, né? E operações do mercado aberto, open market? Sim, claro, né? Estão tradicionais, então, absolutamente correto essa questão aí. Aluno, professor Luiz, do LAC aí, acerte essas questões do famoso pés nas costas. Caixa Econômica CESP 2010. Vem comigo aqui, né? O principal instrumento para a condução da política monetária no Brasil é a estipulação pelo Conselho Monetário Nacional de limites máximos das taxas de juros, descontos, comissões de qualquer outra remuneração de serviços bancários financeiros, adotando-se ainda, em caráter suplementar, a fixação de recolhimentos compulsórios e a realização de operações. Suplementar, está errado, né? Está errado aqui, né? Outra coisa, preço mapa, taxa de juros, descontos, comissões. Cara, isso aqui, comissões não faz parte, tá? E outra coisa,
O banco, quem faz isso, a operação, é o Banco Central. Tudo bem que o Conselho Monetário Nacional vai ditar resoluções, tá, que vão dar diretrizes, né? Outro erro aí está aqui, ó, ainda caráter suplementar, não é suplementar. Isso aqui ele é primário, então a questão está errada, em especial aqui, essa parte final desse texto ali. A parte de cima ali, com certeza dá muitos debates aí, pelo certo e pelo errado, mas eu voto pelo errado. Então, gabarito correto, errado. Ok? Próximo aqui, né? Julgue os itens seguintes relativos à política monetária. Item 1. O Banco Central, ao efetuar o recolhimento compulsório sobre os depósitos e outros recursos de terceiros, tem como objetivo reduzir a capacidade de criação de moeda pelas instituições financeiras. E aí, gente, o que está falando? Ele, o que ele fez? Ó, ao efetuar o recolhimento, ele está tirando dinheiro. Então, está tirando dinheiro e está o quê? Reduzindo a sua capacidade de emprestar dinheiro. Então, está super correta essa questão. Mais uma. A execução da política monetária consiste em adequar o volume de meios, olha aí, meios de pagamento, quantidade de dinheiro disponível, à efetiva necessidade dos agentes econômicos, bens e consumos, exatamente, mediante a utilização de determinados instrumentos de política monetária. Bingo! 10. Isso que é o objetivo dessa aula, tentar explicar para vocês que tem que ter os agentes econômicos, tem que ter um equilíbrio da quantidade de dinheiro. Um desequilíbrio vai ter o quê? Recessão, inflação, e, gente, só confusão. Tá? E o Banco Central, ele está à frente aí dessa condução. Vamos lá. 3. O Banco Central, ao vender títulos, eu estou vendendo, então sai papelinho e entra dinheiro, né? Sai dinheiro da onde? Lá, né? Sai dinheiro do mercado, né? Ao vender títulos às instituições financeiras, aumenta a liquidez do mercado, ele reduz. Por quê? Porque diminui a quantidade de dinheiro. Quanto menos dinheiro, menos liquidez. Quanto mais dinheiro, mais liquidez. Então o erro está só na palavra aumenta. E finalmente, as operações de mercado aberto, né, open market, consistem na atuação do Bacen para aumentar ou diminuir a liquidez na economia, mediante compra e venda de títulos. Exatamente, operação de open market é isso, ele compra e venda, então você pode injetar dinheiro ou retirar dinheiro aí de forma muito rápida aí na economia. Então, o gabarito correto é a letra C, né? Letra C não, é certa, que é certa e errada. Ok? Saideira? Caixa Econômica Sans Gran Rio 2012. Tá? Política monetária enfatiza sua atuação sobre os meios de pagamento, os títulos públicos e as taxas de juros. A política monetária é considerada expansionista. Expansionista. Então vamos colocar aqui em vermelho. Olha aí. O que é expansionista? Ele quer aumentar a quantidade de dinheiro em circulação. Está aqui. A. Reduz os meios de pagamento? Não. Expansionista é o quê? Aumenta. Mantém todas as condições, mas não, ele altera as condições. Estabelece diretrizes de expansão da produção do mercado interno para o exterior? Não. Isso aqui do mercado interno é política comercial, política agrícola, né? Realiza operações de crédito no exterior, ou seja, tá? Eu estou pegando dinheiro de fora. Aumentando a captação de recursos, consequentemente os meios de recebimento? Não, né? Eleva a liquidez da economia, claro, coloca mais dinheiro. Injetando maior volume de recursos nos mercados, elevando, em consequência, os meios de pagamento. Absolutamente correto. Ele aumenta a quantidade aí de dinheiro em circulação. Então, gabarito é a letra E. Ótimo, né? A letra E. Nossa, pô, já acabou a aula, cara. Passou rápido, hein? Aí, uma homenagem aí ao nosso amigo aí, né? Charles Brown, né? O cara, finado, né? Santista do coração aí, né, cara? Me julgue do jeito que você quiser. A opinião é sua, a realidade é minha. Olha aí, né? A opinião é sua, a realidade é minha. Então, somente aquele que realmente vive aquilo que sabe das coisas, né? Tá certo, meus queridos alunos? Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique like.